Depressão e insônia. Dois problemas de saúde muito correlacionados e que muitas vezes a depressão causa insônia e a insônia causa depressão. Vou entrar em detalhes nesse vídeo para vocês. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. O canal que tem por objetivo te oferecer informação médica sem fake, baseado em critérios científicos, informações médicas de qualidade. Com isso, você vai melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Portanto, te convido a se inscrever no nosso canal para você não perder nenhuma atualização semanal. Toda semana procuro trazer vídeos novos para você. E para você que ficar até o final desse vídeo, eu vou explicar um caso de insônia que é tratada e que não resolve. Por que é que às vezes a pessoa tem insônia, toma medicamento, faz o tratamento adequado e não resolve? No final do vídeo eu explico para vocês. A insônia eu já falei em outros vídeos anteriores, inclusive eu tenho dois outros vídeos já postados aqui, um que fala de transtorno de ansiedade generalizada e tem um outro que fala de transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Nesses dois vídeos eu deixei de uma forma bem minuciosa a explicação e o conceito do que é insônia. Então, se você quer se aprofundar mais a respeito do conceito de insônia, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui no nosso canal. Mas de uma forma geral, eu posso dizer para você que a insônia ela é a dificuldade de se iniciar o sono, dificuldade de se manter dormindo ou despertar precoce, acordar antes da hora. Por que isso? Porque para você diferenciar o tipo de insônia secundário a cada doença psiquiátrica, essa informação é muito importante. Vamos dividir dois grandes grupos aqui de insônia: dificuldade de iniciar e manter o sono. Esses tipos de insônia são mais frequentes nas doenças de ansiedade. Então, no estresse pós-traumático e na ansiedade generalizada, nós observamos mais esse tipo de insônia, inicial e intermediária. Dificuldade de iniciar o sono e dificuldade de manter o sono. Já na depressão, que é o foco desse vídeo que eu estou postando agora, você vai ter o tipo de insônia terminal, ou seja, o despertar precoce. Você deita, dorme, se mantém dormindo por um tempo, mas suponha que você ia ter que acordar às 8 horas da manhã, mas quando dá 5 horas da manhã, você acorda e não consegue dormir mais. E vários pensamentos negativos ficam entrando em sua mente. É o que a gente chama de intrusão de pensamento. Esse é o tipo de insônia mais comum nas pessoas que têm depressão. Então eu vou falar da depressão como causa da insônia. Eu já falei em outros vídeos que a insônia ela pode ser considerada uma doença quando você não encontra uma causa específica para ela ou um sintoma. Nesse caso, a gente fala que a insônia ela é secundária a essa doença. E como o foco aqui é depressão, eu quero até alertar vocês que eu vou falar da depressão considerada depressão maior ou a depressão unipolar, que é uma das mais frequentes. É um quadro mais abrangente que vai servir para todas as depressões. Só para vocês terem uma ideia da importância desse tema, pessoal, em 2017, a OMS considerou que 5,8% dos brasileiros apresentavam depressão. Além do que, a repercussão dessa doença em afastamento do trabalho é muito grande. Eu atendo muitos pacientes aqui que tinham grande capacidade de empreender ou de trabalhar em alguma empresa, mas por conta da depressão eles estão afastados do trabalho. E tem uma complicação muito triste também da depressão, que é o suicídio. As pessoas deprimidas, elas têm um risco muito grande de cometer suicídio. E eu vou até falar depois de um outro problema de saúde que está relacionado à depressão, que é o transtorno afetivo bipolar, que esse daí tem uma característica bem específica e que favorece ou que, se não for bem abordada, faz com que o paciente aumente também o risco de suicídio. Mas o que é uma pessoa com depressão? A pessoa com depressão, a princípio, começa a sentir uma tristeza, às vezes sem motivo. Ela observa fatores corriqueiros que em outras pessoas não desencadeariam sentimentos negativos, mas nela desencadeia. Essas pessoas podem chorar com facilidade, elas se sentem com dificuldade de concentração, o apetite sexual, a libido, reduz, a pessoa pode ter dor no corpo,
disseminada, uma dor espalhada pelo corpo ou focal, por exemplo, dor de cabeça ou uma dor em um segmento muscular sem uma explicação específica. A alteração do sono é crucial, naquela forma que eu já falei para vocês, que é o despertar precoce. A pessoa tem pensamentos negativos, a pessoa se sente indisposta, desestimulada para estudar e para trabalhar. E muitas vezes o sofrimento é tão grande que, embora ela ame os seus familiares, ame as pessoas com quem ela conviva, ela quer se livrar desse sofrimento. E o suicídio seria uma forma de se livrar da dor. Ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com o sofrimento. E esses pensamentos muitas vezes ocorrem. Essa tristeza, ela é persistente. A pessoa às vezes se sente inútil. Ela acha que ela não tem mais utilidade, que não tem mais valor nenhum. E ela começa muitas vezes a se isolar. E ela tem intrusões de pensamentos negativos. Quando ela está parada, isolada, observando um determinado ponto, vem pensamentos negativos. E uma dica para você observar a facies. Facies é o conjunto de alteração que uma doença pode dar na fisionomia, no rosto da pessoa. Essa região da boca se chama comissura labial. Geralmente a comissura labial das pessoas deprimidas, ela está rebaixada. É uma dica que eu sempre observo nos meus pacientes. Então, esses pacientes mais entristecidos. Porém, isso não é uma coisa isolada, momentânea, é uma coisa persistente, porque tristeza é um sentimento normal de todo mundo. Todos nós, quando recebemos uma informação ou ocorre alguma coisa que nos desagrada, nós podemos ficar tristes. Por exemplo, nós podemos perder um ente querido. Quem não perde um pai, uma mãe, não se entristece. Se a pessoa não se entristecer e olhar isso daí com naturalidade, é até preocupante, pode ser até algum outro problema de saúde. Então, essa resposta é natural. A depressão não, ela é persistente e ela traz um quadro de ansiedade muito grande. Então, vejam que tanto a depressão quanto a ansiedade estão relacionadas. Então, não podemos dizer aquela forma rígida, fixa de dizer depressão, despertar precoce, ansiedade, dificuldade de iniciar e manter o sono. Não, porque muitas vezes nós temos a sobreposição dessas duas doenças. Eu falei aqui também do transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, ele já é um pouquinho mais complexo, porque ele tem uma fase, e também é uma causa de insônia, pessoal, mas ele tem uma fase em que a pessoa está deprimida, ou seja, com todos esses sintomas que eu falei aqui para vocês da depressão unipolar ou depressão maior. Mas ele tem momentos em que ele está em crise de mania. O que é a mania ou hipomania? Vamos falar assim, a depressão é a tristeza, a mania seria a euforia. Então é aquela pessoa que acorda e fala, hoje eu vou pintar a minha casa inteira. Ela pega uma lata de tinta, pega o pincel e vai desde de manhã até tarde da noite e pinta a casa dele. É aquela pessoa que está tudo ótimo, se acha super bem, está tudo maravilhoso, está muito alegre, mas é uma alegria exagerada. Então essa fase é a fase de hipomania ou mania. E precisa-se ter cuidado em se diferenciar esse diagnóstico. Por que isso, pessoal? Porque no paciente deprimido, o humor dele está rebaixado. No paciente que tem transtorno afetivo bipolar, ele tem momentos de rebaixamento e tem momento de euforia. A forma de tratar é diferente. Então vamos entender. O tratamento é um tripé. Sempre repito isso para os meus pacientes. Exercício físico. É muito importante a atividade física, mudança de hábito de vida, alimentação adequada, atividade ao ar livre, atividade prazerosa, fazer alguma arte, fazer teatro, fazer trabalho manual, fazer alguma coisa que distraia. Isso é muito importante. Psicoterapia. É muito importante você encontrar o que é que está fazendo em você trazer esse sentimento. Qual é o gatilho que está te fazendo ficar triste? O que é que está te remetendo à tristeza? Então a psicoterapia ajuda muito nesse sentido. E o terceiro ponto, aqui eu quero chamar a atenção para um ponto importantíssimo. Tratamento medicamentoso. Pessoal, depressão se trata com antidepressivo e às vezes com remédio indutor do sono ou ansiolítico. Mas a base do tratamento da depressão, tratamento medicamentoso, é com antidepressivo. No transtorno afetivo bipolar, do qual eu falei aqui, nós temos que usar estabilizadores de humor. Por que isso? A depressão é um rebaixamento. Então você dá um antidepressivo
para elevar o estado de humor. Esse é um raciocínio, eu estou falando um raciocínio simplório. O transtorno afetivo bipolar, ele rebaixa e ele eleva. Então nós temos que dar um estabilizador do humor, para ele travar o humor do paciente num limiar ou num patamar saudável. Por que isso? Lembra que eu falei para vocês aqui no começo do vídeo do risco do suicídio? Imagine um paciente que tenha transtorno afetivo bipolar. Ele esteja numa fase de depressão e ele esteja com ideias ou ideações que a gente chama suicidas. Está pensando em cometer o suicídio. E você vai nesse paciente e dá um antidepressivo. Você evita que ele caia ao estado de humor, mas você solta para que ele suba para o estado de hipomania ou mania. E no estado de hipomania ou mania, ele pode se encorajar e ele pode tomar a decisão de cometer o suicídio que antes, no estado de depressão, ele não tinha essa coragem. No que você deu um antidepressivo e jogou o estado de humor dele para hipomania ou mania, você pode dar a ele condição de realizar essa ideação que ele tinha anteriormente. Então é muito importante se diferenciar a depressão do transtorno afetivo bipolar, para que o tratamento seja adequado. Isso eu estou falando de uma maneira superficial, porque eu sou médico do sono, mas o psiquiatra é o profissional mais adequado para tratar esses casos. Eu tinha dito para vocês que quem ficasse até o final, eu iria falar de uma causa de insônia que você trata e que não resolve. Então, eu quero falar da insônia secundária, veja, não é a insônia primária, a insônia secundária à apneia do sono. A apneia do sono é uma doença respiratória do sono, na qual você tem obstruções respiratórias, você para de respirar enquanto está dormindo. E entre respirar e dormir, a prioridade para você se manter vivo é você respirar. O teu organismo te acorda por conta disso. Então, esse despertar, esse ficar acordado, é um mecanismo de defesa para você continuar respirando. Por isso que se você passa para esses pacientes remédio para ele dormir e não trata especificamente a apneia, que tem que ser diagnosticada com o exame do sono, a polissonografia, além de uma boa avaliação clínica, obviamente, você vai tirar o mecanismo de defesa dele, porque o despertar é justamente a forma de ele se manter acordado para poder respirar. E se você o mantém dormindo às custas de remédio, você pode fazer com que essa apneia e a falta de concentração de oxigênio seja muito mais danosa ou sejam muito mais danosa para o organismo. Aliás, se você quiser saber mais informação sobre esse tema, nesse link eu falo de um vídeo chamado Trato a Insônia e Não Resolve. Por quê? É justamente a detalhação desse caso que eu expliquei para vocês. Vocês gostaram dessa informação, pessoal? Então eu vou pedir uma ajuda a vocês. Se inscreverem no nosso canal, ativar o sino de notificação e marcar todas as notificações. Porque com isso, o nosso canal vai crescer no YouTube e aparecer para mais pessoas. E pessoas que, assim como você, podem se beneficiar dessa informação, vão receber o acesso a esse vídeo. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, todos dois títulos registrados no CRM, e o meu registro aqui no estado de São Paulo, no CRM, é 80768. Um abraço!